Fala galera, amante de luta e amante de MMA, estamos aqui hoje com o nosso terceiro capítulo do nosso podcast MMA de A a Z, em parceria com a TV Fight. Quem falar com vocês sou eu, Rafael Santos, e eu estou aqui junto com meu grande amigo Henrique Santos. Fala galera, vamos pro terceiro capítulo, terceiro episódio aí do MMA de AZ, trazendo tudo o que tem acontecido durante esse período de pandemia no mundo da luta, no mundo do MMA. E vamos aí para mais esse capítulo aí, falar bastante de luta, muitos eventos interessantes aconteceram no último final de semana. E também temos um interessante card do Ultimate nesse sábado agora. A gente tem bastante assunto, né? Assim como a gente já destacou no evento do podcast anterior, o Bellator sozinho já teve dois eventos. O Bellator 245, onde o Phil Davis venceu o Lyoto Machida, e o Bellator 246, onde o Archuleta se tornou campeão vencendo o Patrick Mix. Está falando sobre o Bellator 245, onde o Mr. Wonderful Phil Davis venceu o brasileiro Lyoto Machida. Queria que você fizesse as honras, fizesse a abertura do card, falando o que você achou, quais são os seus principais destaques, para a gente poder estar falando sobre o evento. Então, vamos lá. Foi um evento interessante na sexta-feira, né? Um evento que teve a luta ancorada pela revanche entre Lyoto e Phil Davis, a revanche de 2013, se eu não me engano, que o Phil Davis ganhou. Foi uma luta que todo mundo já esperava que seria uma luta bem morna, né? Uma luta bastante estudada. O Phil Davis, mesmo com todo seu elevado grau na luta agarrada, né, no seu wrestling condecorado, respeitou o karatê, né, do Lyoto Machida e também toda a trajetória dele de ser difícil de ser quedado. O Phil Davis respeitou isso. E foi uma luta que muito pouco golpe a luta teve, bastante estudada, e também foi para decisão dividida de novo. Eu cheguei até dar essa decisão para o Lyoto, mas a questão que o segundo round do Phil Davis foi mais claro do que os supostos dois rounds, né, que o Lyoto venceu. Para mim, o resultado poderia ir para qualquer lado, mas eu acho merecido mesmo a vitória do Phil Davis, que chega a terceira vitória seguida no Bellator. É o próximo na linha, né, do cinturão do russo Bandinenkov. É uma luta que vejo ainda o Nenkov com leve favoritismo por estar no seu auge, apesar que o Phil Davis também está, mas ainda vejo o russo na frente, ainda está na melhor forma física, está no momento inspirado, venceu o Phil Davis também no Bellator Israel, e uma luta interessante para o próximo passo da categoria Light Heavyweight. O Lyoto Machida, como comentei com o Rafinha, nos bastidores, um caminho melhor para ele seria uma descida para o peso médio, que tem, né, a luta no dia 29 de outubro entre Mousasi e Douglas Lima. O próximo passo para ele seria lutar na categoria até 84 quilos, no peso médio, onde ele já lutou no UFC, foi um top contender lá, top 5, né, disputou o cinturão contra o Chris Weidman, e eu acho que seria ideal para ele, até porque a categoria, os top 5 do Bellator, querendo ou não, tem uma qualidade abaixo. Vejo ainda o Lyoto vencendo uma ou duas, já disputando o cinturão novamente. Então, e poderia até começar fazendo uma luta já contra o John Salter, que é um cara que vem de 3 vitórias seguidas no Bellator também. Então, já pode estrear já em main event aí, em qualquer evento aí, ele sendo já main event e lutando uma vitória com o Salto, ele já fica já na cara do gol, né, de novo, do vencedor de Lima e Mousasi, que, segundo o que eu ouvi, o Mousasi também, se vencer o Lima no dia 29 de outubro, sobe pro meio pesado para lutar contra o campeão do meio pesado, quem tiver ainda no trono, né. Do resto do card, Rafinha, aquele Tsingano teve dificuldades para vencer a limitadíssima Gabi Holloway. A questão do período, né, que ela esteve sem lutar nesses 2 anos que ela teve parada pode ter interferido na performance dela. É um bom nome, é um nome que atrai
querendo ou não, atrair mídia por Bellator. Provavelmente deve ficar sem disputar o cinturão. Acredito que a Katie Zingano deve enfrentar a ex-campeã, né, mundial do peso-pena, a Julia Budd, em algum evento, né, ao decorrer do final do ano ou início do ano que vem, porque a gente já sabe que em outubro a Cyborg já luta contra a 2 vezes campeã mundial de boxe, Arlene Belocoli, pelo Bellator 249, pelo cinturão peso-pena feminino. O Taylor Johnson surpreendeu todo mundo, né? Quem apostou nele na noite de sexta-feira saiu, né, com os bolsos cheios de dinheiro, que ele venceu o Wesley Ed Hurt, que vinha de uma sequência, vinha de uma derrota, né, no peso meio-médio, subiu para o peso médio e acabou sendo surpreendido logo com 59 segundos, um minuto de luta. Ele foi finalizado pelo Taylor Johnson, que fez uma luta no Contender Series antes de fazer essa estreia pelo Bellator, né, perdeu para o brasileiro André Muniz, e já estreia no Bellator vencendo na categoria peso médio. É um nome de se ficar de olho, né? Pode enfrentar aí um vencedor, né, do main event que deve ocorrer no Bellator Europa 8 entre Fabian Edwards e Costello Van Steens. Pode ser uma luta que seria agradável para o Taylor Johnson, ou pode dominar um Lyoto descendo aí, pode pintar para ele um Joe Salter, um Anatoly Tokov, que é um russo duríssimo, parceiro de treino do Shelemenko, dessa galera do Fedor Team. Então é um cara de ficar de olho aí. Também é um Wesley também, só que ele respeitou o Wesley do Ed Hurt e conseguiu finalizar a luta com 1 minuto, surpreendendo todo mundo. E a luta que abriu o card preliminar, uma luta que finalizou o card preliminar, na verdade, né, foi Alex Polizzi enfrentando o Rafael Carvalho. Tá aí o destaque para mim, né? O destaque do evento, assim, positivo. O Carvalho até fez uma luta, foi melhor do que as últimas atuações deles, né? Que foi a melhor atuação dele recentemente. Das últimas 2 ou 3 lutas foi a melhor que eu vi. Só que ainda faltou o segundo e o terceiro round dele ser melhor, né? O primeiro round ele conseguiu segurar até quando pôde, conseguiu atingir bem o Polizzi, que a trocação dele é bem rudimentar, sofre ainda, ele acertou bons golpes, né? O jab dele estava entrando, direto do Rafael Carvalho chegou a entrar, mas o Polizzi sempre reconheceu que em pé não daria para o Rafael Carvalho, grudou o tempo todo, quedou o tempo todo, até quedas, cada queda feroz que o Alex Polizzi deu no Rafael Carvalho durante a luta. É um nome para se ficar de olho também, é um cara do wrestling também, o Alex Polizzi, foi campeão meio pesado do LFA, é um cara que chega, é um prospecto, né, que chega aí na divisão para fazer um bom nome e um barulho, a gente não sabe, ele tem 28 anos, 13 vitórias seguidas, treina com a galera da Chosen Few, né, que tem como parceiros de treinos o Alex Gilpin, que é um veterano peso-pena que lutou no PFL. Então ele vai tentar um lugar ao sol nessa divisão aí meio pesado, pode enfrentar um Carl Robinson aí, pode quem sabe até receber o Corey Anderson, né? Do jeito que os casamentos do Bellator são meio estranhos, né? O Rinchu pode botar ele ao lobo logo ao Corey Anderson, que estreia entre outubro e novembro. E esse é o meu destaque do card preliminar do Bellator 245, também, que teve a Leila Smith, veterana, peso-pena, vencendo a Amanda Bell também e voltando aos caminhos da vitória. Dentro disso eu concordo com tudo que você disse e até acrescento que a Cat Zingano, ela me surpreendeu muito a questão de ela não conseguir suportar o estilo de luta que ela vinha imprimindo no começo da luta. Ela lutou muito bem nos 2 primeiros rounds, conseguiu ser muito agressiva, muito forte. Inclusive, ela teve um plano de jogo muito diferente do que a gente pensou no começo, de usar a sua experiência. Ela foi por tudo ou nada, e dentro disso, ela deu a oportunidade de uma lutadora totalmente limitada, que é a Gabi Holloway, quase vencer a luta no final do terceiro round. Então, acho que isso foi uma coisa que faz com que a gente pense que a Cat Zingano tem um nível forte, porém, se ela não tiver um plano de jogo inteligente, dificilmente ela vai conseguir novamente brigar por um cinturão, brigar por algo próximo disso. Ainda mais se a gente for parar para pensar que ela já venceu a Amanda. Então a gente consegue ver nela um nível forte, porém ela tem que ter
um plano de jogo um pouco melhor. E, falando em plano de jogo, dentro disso, da nova vitória do Phil Davis sobre o Lyoto. Acredito que o Lyoto tem uma situação que é muito complicada, que a primeira vez que a gente viu isso foi contra o Rampage. O Lyoto não é um lutador que tem um nível de luta progressivo. Ele tem picos durante os 15 ou 25 minutos. Isso faz com que, durante um round, ele ganhe muito claramente esse round, e nos demais, ele é muito acomodado, ele tem pouca efetividade. Não é um lutador que golpeia e sai. Até por ele ser um contra-golpeador, ele espera muito o golpe e o golpe não vem necessariamente aberto ou dando a brecha para que ele consiga responder bem. Então ele só vai conseguir imprimir essa velocidade nos momentos em que o adversário vem. E como o Phil Davis e muitos outros lutadores já fizeram, eles esperam, deixam o Lyoto tentar criar alguma coisa que não é o forte dele. Quando vê que deu errado, vai ver o Lyoto já perdeu 2, 3 rounds e não consegue mais buscar. Então por isso que quando vai para a decisão, a probabilidade do Lyoto ganhar é difícil, porque ele não é um lutador muito consistente na luta. Ele vem organizando uma linha de ação, porque o adversário não entrega mais do que precisa para ele continuar avançando, e a luta fica monótona. Acredito que o Phil Davis ganhou. Para mim foi bem claro, 2-1, não tem muito que se discutir disso. Porém, se você for analisar no geral, talvez o Lyoto bateu mais vezes. Só que ele não diluiu essa agressividade na luta para ele garantir 3 rounds. Ele potencializou praticamente em um ou dois momentos do mesmo round. Então isso atrapalha muito o Lyoto. Então se ele quer tentar novamente uma luta pelo cinturão, ele tinha que corrigir isso. Como você falou, ele conseguindo descer pro médio, talvez ele consiga ser grande o bastante para incomodar um pouquinho mais, tentando ser um pouco mais agressivo e tendo uma mão pesada. Acho que é importante também a gente falar dessa questão no sentido oposto, que a gente já conversado com o Rafael Carvalho na semana passada, que a questão dele subir fez com que ele ficasse um pouco não tão forte. Você falou da questão da queda. Eu acho que isso é o reflexo do que eu penso quando um lutador médio sobe para o meio pesado. Acho que é a transição mais complexa e mais difícil de todas. Porque você sai de um universo que não são todos lutadores são pegadores. No médio a gente tem lutadores fortes que não tem um punch de nocaute, e no meio pesado praticamente todo mundo tem um punch de nocaute ou a capacidade de agarrar o lutador, jogar lá em cima e descer. Então acho que seus destaques foram bem pertinentes e vão ao encontro do que a gente já tinha falado na semana passada. E dentro disso a gente já pode migrar. Pode falar. Os últimos só dois destaques que vão durar 30 segundos cada um, foram duas lutas que acabaram por no contest devido a chutes acidentais, né, na região de difícil acesso, né, como posso dizer assim, né, que foi a luta do Tyro Fortune, né, um prospecto também que o Bellator contratou desde novo e desenvolveu na organização, acertou uma joelhada no Jack May, o Jack May não conseguiu voltar, e a luta foi com 2 minutos e poucos de luta. E a outra foi já na abertura do card principal, né? No segundo round, o Raymond Daniels acertou 2 chutes giratórios no Peter Statonik. E aí o Statonik tomou o primeiro, ficou 4 minutos sem voltar à atividade. E aí depois tomou o segundo chute com 10 segundos depois, que acabou acabando a luta. E foi um fato curioso, eu nunca vi isso na minha vida. 2 lutas em um card acabar por chutes acidentais, né, nos Países Baixos. Né? E outro destaque para fechar é o irmão do Kevin Lee, né, o Keith Lee, que lutou no card preliminar também, é um peso galo, alternando entre peso galo e peso pena. E, segundo ele, vai ficar em peso galo no Bellator, que ele venceu sua segunda luta no Bellator, né, venceu o Vinícius Zani, brasileiro, e o Keith Lee, o irmão mais novo do Kevin Lee, vencendo no Bellator. Dentro disso, da questão dos golpes ilegais, a gente consegue fazer um paralelo de algo que a gente vai falar daqui a pouco. Tudo o que não pegou no Ed Herman, pegou nesses dois, né? O Ed Herman que tinha acontecido algo muito sério e não foi muito bem o que aconteceu. No Bellator, não. O Bellator realmente entrou e quando acontece isso, a possibilidade do cara não aguentar voltar é grande. Vamos agora pro Bellator 246.
mais um evento do Bellator na mesma semana, no dia seguinte, onde simplesmente a gente teve um card principal muito conhecido e muito forte. A disputa de cinturão, a aposentadoria da lenda John Fitch, Liz Carmouche, a primeira lutadora a entrar no Octagon UFC na história, na luta dela contra a Ronda Rousey. Ela era desafiante, por isso ela entrou primeiro. Ela foi a primeira lutadora a entrar dentro de um octagon do UFC, então é uma lutadora histórica. Damon Grace, que só o sobrenome não precisa contextualizar qual é a história que ele carrega. Derrick Campos, que é um lutador bastante experiente do Bellator. Então, são grandes lutadores, grandes nomes e tivemos grandes lutas. Queria que você fizesse os destaques pra gente poder começar o nosso debate. Nesse evento aí de sábado, ancorado pelo Juan Chuleta e o Patrick Mix, todos nós sabemos que essa divisão peso galo do Bellator, há algum tempo atrás, né, vinha sofrendo um monopólio, né, entre Dudu, Joe Rogan, Marcos Ouro Galvão, né, o Darren Crowder ficou um tempo, né, e foi uma divisão que só ficou se baseada nesses quatro aí. Né, o Leandro Higo entrou, né, em 2018 para cá e migrou de vez abaixo, né, pro peso galo. Antes ele alternava entre peso pena e peso galo. E, contudo, de 2019 para cá, né, o Bellator, querendo ou não, ele investiu nessa categoria. Né, e já é uma categoria que já vem sendo, como é no UFC, tem uma categoria muito embolada e muito decente. Né? A gente viu a gente vê a disputa de cinturão que teve entre Juan Chuleta e Patrick Mix. Foi uma luta muito boa, luta muito divertida, tecnicamente uma luta muito boa. Viu o Patrick Mix vencer o primeiro round e até o segundo, mas depois em diante o Juan Chuleta cresceu. Acho que aquilo que a gente falou, né, na prévia, né, o Juan Chuleta estava acostumado com lutas grandes. Acho que a luta que ele fez com o Patrício Pitbull foi uma luta de divisor de águas para a carreira dele. Né? Ele perdeu a luta, mas ele saiu muito maior do que ele entrou naquela luta e vai servir aí para a categoria peso galo. Eu acredito que vai ser difícil ele tomarem o cinturão do Juan Chuleta. Acho ele bem completo, né, bem decente. Eu acho que só o Chuleta só sai desse título aí de campeão peso galo do Bellator se o Patrício descer pro peso galo, porque de resto, cara, mesmo o Sérgio Pérez com toda a experiência que tem, o talento, tem um jiu-jitsu agressivo, em pé também, flui muito bem nos golpes. Eu acho difícil o Sérgio Pérez tomar esse cinturão do Juan Chuleta. Tem o James Gallagher, que todo mundo sabe que é o novo McGregor, né? Só que é uma versão, né, ao contrário do McGregor. O McGregor se baseia no striking muito forte, um jogo de kickboxing Muay Thai muito, muito excelente, muito acima da média para a categoria peso pena e peso leve. Já o James Gallagher é um peso galo que se baseia muito no seu jiu-jitsu, se garante muito no seu jiu-jitsu, finalizando as lutas, ou então levando sua luta na decisão, como a gente já viu no nocaute que ele sofreu por Rick Bandejas. Ele não acertou nada em pé, né? Sofreu, é um garoto de 23 anos, 22 ou 23 anos, tem muito a evoluir, tem, e o pessoal da SBD pode evoluir, tem material humano para evoluir ele, mas hoje, mesmo o James Gallagher vencendo a luta na Itália no mês que vem, acho que dificilmente ele será o próximo desafiante. Acredito que seja o Pérez mesmo, e o Gallagher tem que fazer uma ou duas lutas a mais com caras mais tarimbados, né? A gente vê pintando o Josh Hill, o Rafael Stutz, que é um lutador que vem vencendo nomes interessantes no card preliminar e pode ser alçado ao card principal. É um cara que a gente tem que ficar de olho, daqui a pouco deve estar no radar, é um prospecto interessantíssimo. O Kate Lee, né, pode ser também que pode chegar, ou seja, tem muita carne nova, mas a gente vê ainda que o domínio nesse peso galo vai ser do Juan Chuleta, a não ser quando o Kyoji Horiguchi voltar. Ele o Scott Cook já garantiu já para ele o seu title shot, né? Assim que o Kyoji Horiguchi estiver preparado para voltar, recuperado de lesão, ele volta e será o desafiante ao cinturão peso galo e quem for o campeão. Temos o Darren Crowder, que é um cara acima da média, pode sim, esse cara pode ser um dos caras que podem tomar o cinturão do Juan Chuleta, que hoje vejo ele com amplo domínio nessa categoria aí. Na demais luta do card, o Neyman Gracie finalizou o John Fitch, foi aquilo que a gente falou, né? O Neyman Gracie conseguiu
dominar o John Fitch no chão, deixou o John Fitch em tempo todo aflito no chão, e não é à toa que ele conseguiu, né, pegar o John Fitch no segundo round e finalizar a luta, e consequentemente o John Fitch depois anunciando a aposentadoria. O John Fitch sempre fala do problema que ele tem no pescoço, e isso tem atrapalhado o ritmo de lutas dele nos últimos anos. Se aposentou, uma lenda que fica, disputou cinturão contra o GSP, né? Foi um cara duríssimo, e se aposenta com 42 anos, com 42 lutas. Outra coisa, ele não perdeu pro Rory McDonald, né? A luta dele foi empate pelo GP dos pesos meio médios que teve. Vinha na sequência de 5 vitórias seguidas, 6 lutas sem perder, só tinha perdido em 2014 por Rose Matoquinho. Então foi um cara que teve sempre no topo o John Fitch, e foi uma pena que ele já se aposenta, né? E ele sabe o limite, ele conseguiu não ser tão nocauteado como a gente vê casos, né, do Rob Lau, Diego Sanches, BJ Penn, caras que não conseguem parar, né? E o John Fitch conseguiu identificar isso, que não dá para ele mais continuar, e se aposentou do MMA. O Neyman Gracie fica aí numa posição muito boa para enfrentar qualquer um na divisão peso meio médio. A gente sabe que o Lawrence Lark está na linha aí quando o Douglas Lima voltar, e podemos ter uma lutaça que poderia ser Neyman Gracie enfrentando Yaroslav Amosov, 24-0, um russo, né, barra ucraniano, duríssimo, o Dínamo, que é o apelido dele. Então, acho que seria uma lutaça. Poderia ser poderia ser main event. O Amosov já foi main event contra o Ed Hurt, então poderia ser um main event importantíssimo aí, e seria até bom pro Neyman também, mais um main event, né, depois que ele teve um main event contra o Rory McDonald, para ajudar também no seu hype, na sua popularidade nos eventos do Bellator. É um cara que tem muito talento, tem que evoluir na parte em pé, mas é um cara que vem crescendo nos últimos anos aí, né, à toa, que pode ser considerado depois, né, do Roger Gracie ter sido campeão mundial do ONE. Eu acredito que ele esteja até no caminho muito melhor do que o Kron. Depois a gente pode até entrar nesse debate de quem é o melhor Gracie atualmente, e eu acredito que o Neyman está nesse caminho aí. Na minha opinião, pode ser que está muito mais preparado que o Kron, em termos, né, de currículo no momento, né, em termos de experiência, né. O Kron tem 5 ou 6 lutas de MMA, então hoje eu vejo o Neyman na frente. Apesar do Kron já estar no Ultimate, lutou contra o Cub Swanson, Alex Caceres, caras duríssimos, né. Alice Camouche voltou, estreou ao Bellator, voltou a uma organização, né, presidida pelo Scott Coker, venceu a Deanna Bennett, que era favorita amplamente, Alice Camouche, e já fica na linha também de sucessão, de disputa de cinturão contra a Ilma-Lee Macfarlane, que é parceira de treinos, era parceira de treinos dela. Não sei como isso vai ficar. A Ilma-Lee aceita um desafio, né? Só que eu acho que a Juliana Velasquez, assim como o Scott Cook já tinha falado, que ela seria a próxima desafiante ao cinturão. Não sei como vai ficar agora depois dessa vitória da Alice Camouche, entendeu? Outra performance interessantíssima foi do Keon Diggs, que abriu o card preliminar, finalizando o Derek Campos no último minuto no último segundo do terceiro round, né? E uma impressionante performance dele, né? Parceiro de treinos de Ben Henderson, uma interessantíssima. Gostei muito de ver o Keon Diggs, apesar de ele completar 34 anos, né, no mês que vem. É um cara que evoluiu muito e pode dar um trabalho nessa divisão aí até no máximo os 2 anos, que o nível, né, que o corpo sempre mantém aí. Pode ser que ele possa estar à frente do tempo, quem sabe, mas acredito que ele tenha uns 2 anos aí muito acima da média no Bellator, aí, disputando grandes lutas. Ele passou pelo campo, sendo que ele pegou a luta em cima do laço, né? Então eu acho que foi uma performance interessante. O Bellator achou mais um rostinho pro querido evento no Havaí, né, no fim de ano que tem, entendeu? Então pode ser que ele já domine um Adam Piccolotti, um Sidney Outlaw, que venceu o Adam Piccolotti, um Gotti Yamauchi, um Patrick Feire. Ele pode pegar alguém já, dominar alguém desse quilate aí, o Brett Primus, quem sabe, já pode dominar alguém desse quilate aí no fim do ano.
já perto de uma linha de cinturão também. É uma ou duas lutas de disputar o título peso leve contra o Patrício Pitbull. No card preliminar, tivemos o Weston Drevel, um flank, vencendo o Haas Hilton. Também tivemos o Taio Giggs, que é um havaiano, vencendo o George Tokos. E o Daniel Madrid, né, que lutaria contra o Austin Van der Voort, né, que é o marido, ou namorado, né, se eu não me engano, da Paige Van Zandt, vencendo o Patrick Casey. Esses aí foram a minha resenha, né, do Bellator 246. Sim, concordo com tudo que você disse, inclusive dá para acrescentar mais coisas. Acho que o debate do Neyman versus Kron é muito interessante, porque cada um tem uma particularidade. O Neyman, dito que é um lutador que tem um foco muito grande no jiu-jitsu, não é à toa que ele conseguiu finalizar o John Fitch, e basicamente aquilo que eu penso. Se você não é o Sakuraba, não é uma boa ideia estar no chão com nenhum Gracie. E o Neyman conseguiu fazer o papel dele muito bem, vem ganhando boas lutas. Acho que o diferencial do Kron não é a questão do próprio lutador, mas sim a questão da equipe dele, porque ele treina junto com o Melendez, os irmãos Dias, que consegue fazer com que o treino dele seja próximo da excelência para o MMA. Então, o processo de adaptação é muito grande. Porém, eu acho que o Neyman ele é mais completo. Ele consegue ser um lutador que vai conseguir organizar essa situação tendo, como pode dizer, menos danos durante a carreira. Por exemplo, o John Fitch vai se aposentar com 2 nocautes sofridos na carreira. Então, de 43 lutas, ele foi nocauteado apenas 2. Ele vai se aposentar, teve uma saúde mental boa, uma organização mental muito boa, diferente do Rob Lauer. Por exemplo, Rob Lauer, lutadores como Roy Nelson, que absorveram muitos golpes na carreira, na cabeça, talvez tenham um processo não tão saudável no pós. Eu acho que o John Fitch, pelo modo dele ser articulado, um lutador educado, um cara muito bem querido, consegue tranquilamente trabalhar uma vaga do Chael Sonnen, que não é tão articulado quanto ele, mas tem um pouco do hype lá em cima. Acredito que essa luta foi muito boa para os dois. O John Fitch se aposenta sem ser humilhado, ele se aposenta tranquilo numa luta que o adversário era mais novo, foi melhor, e o Neyman consegue colocar um grande lutador no seu cartel. Então os dois saem ganhando. Da questão do Archuleta, eu acredito que sim, acredito que seria uma boa luta contra o Sérgio Pérez. Acho que o Archuleta seria favorito, porém o Sérgio Pérez ele tem uma boa equipe de treino, ele consegue organizar algo próximo do que ele poderia fazer para poder lutar bem nessa divisão. Apesar do Pérez teoricamente ser um peso mosca, na minha opinião, eu vejo o Pérez como mosca. No peso galo, eu não vejo ele tão forte quanto ele poderia ser em Exatamente. relação ao mosca, que ele ia bater muito forte em adversários que aguentariam uma carga de força. No galo, eu acredito que a força dele não se sobressai, ele fica no mesmo nível do que já existe. Acho que vai ser uma boa luta, se realmente se confirmar. O Archuleta seria favorito. Acho que o Neyman Gracie consegue tranquilamente ficar próximo de algo do cinturão, mais uma ou duas lutas no máximo, não chega a 3, talvez até uma próxima luta que ele vença muito bem. O Douglas Lima não consiga se sobressair na divisão de cima e precise defender o cinturão com mais frequência, talvez ele consiga chegar nessa categoria e lutar o cinturão. Então, fazendo um apanhado geral, foram 2 grandes eventos muito interessantes, que conseguiram atingir o seu objetivo, conseguiram fazer com que os seus grandes lutadores tivessem com exceção da Cat Zingano, uma exibição de excelência, e nenhum deles mostrou decadência. O Lyoto perdendo não mostrou uma decadência de não é um lutador mais. Não, ele ainda é um lutador. Consegue ter uma linha de raciocínio forte para enfrentar bons lutadores. O Fitch é a mesma coisa. O Pat Mix, que foi derrotado na disputa do cinturão, mas mostrou capacidade de, como você citou, ganhou o primeiro round. Então ele tem a capacidade de vencer e lutar bem contra os grandes lutadores. A Cat Zingano eu não incluo nesse perfil porque ela sofreu contra uma lutadora não tão forte. Se ela tivesse feito a mesma situação e sofrido contra, sei lá, a Liz Carmouche, que é uma lutadora mais leve, mas vou colocar o status e o nível técnico,
talvez seria um pouco mais aceitável. Mas contra a Gabi Holloway, não me desceu muito a questão dela ter sofrido, porque nitidamente você não via gestos técnicos na Gabi Holloway poder minimamente chegar no nível da Cat Zingano. Então, foram 2 eventos de excelência. Não foram eventos nível A do Bellator. O Bellator já fez eventos melhores, porém, para o nível de continuidade, tá ótimo. Quem assistiu os 2 eventos saiu feliz, saiu satisfeito, conseguiu o principal, que é assistir boas lutas. Lógico, tendo o Lyoto, tendo o Phil Davis, a gente tem um apelo um pouco maior para quem não é meio do evento do Bellator, mas assim como o nosso podcast é MMA de AZ, a gente vai falar de vários eventos para que a gente consiga mostrar que existe vida além do UFC. Existem bons eventos. Então, no sábado, numa sexta-feira, compensa você também ligar a sua televisão para assistir o Bellator. E só para dar uma rápida pincelada aqui, como você falou da luta do Neymar, o Neymar consequentemente pode estar 1 ou 2 mesmo. Porque o Paul Daley luta, né, em outubro contra o Derek Anderson. E o Michael Page luta contra o Ross Holston também em outubro, 10 de outubro, no evento da França. Então, o Neymar e o Amosov já lutaram nesse mês de setembro, né? O Amosov lutou no mês de agosto. Podendo ter, eu acredito que esse deva ser o encaixe, né, que o Scott Cook e o Hinchu fizerem, né, que são 2 grapplers, então seria uma luta muito boa, tecnicamente. Eles não colocariam eles, né, o Neymar, cara do jiu-jitsu, contra o striker, que é o Michael Page, vencido o Royce Holton. Ele não vai colocar, né? E o Paul Daley, aos seus 40 anos, vai defender queda do Amosov ou do Neymar? Acredito que não. Eu acredito que eles devem casar, né, Paul Daley e Michael Page em 2021 em Londres, e Amosov e Neymar. E o Lawrence Larkin lutando contra o Douglas Lima assim que ele voltar dessa super luta contra o Mousasi. Acho que esse deve ser o cenário dos top 5 aí do peso meio médio do Bellator. Porque, que nem você falou, o encaixe é muito bom. Você coloca o Paul Daley para brincar com o Neyman Gracie, a probabilidade de ter uma finalização histórica de tempo é bem grande. Acho que contra o Venom Page, o Daley consegue fazer uma luta interessante, por mais que eles já se enfrentaram uma vez, mas eles conseguem organizar uma situação bem próxima disso, e o Neyman consegue ter essa projeção de carreira assim como você citou. Os encaixes são bons. Se os encaixes se manterem nisso que você falou, acho que a divisão consegue respirar muito bem enquanto o Douglas Lima está lutando contra o Mousasi. Dentro disso, tem mais algum destaque do Bellator ou podemos brigar para o UFC já? Podemos brigar para o UFC. Então, começar falando sobre o UFC Fight Night Waterson vs Hill. Foi um evento interessante também. Tivemos algumas polêmicas, tivemos algumas lutas que aconteceram de uma certa maneira não tão interessantes, outras lutas que são surpresas positivas pra gente. Vou começar falando sobre a luta principal, Michelle Waterson versus Angela Hill. Com um pouco da minha língua, acreditei que não era uma luta tão empolgante para ser uma luta principal, porém foi uma luta muito boa. Quem assistiu gostou. Teve a questão da discordância. Eu marquei para Angela Hill, mas assistindo de novo os melhores momentos, vendo os números, eu percebi que ficou realmente muito próximo. Um resultado e é algo próximo do que a gente já previa. O último Azaitar, mais uma vitória, conseguiu vencer bem, conseguiu vencer rápido. A Roxanne Modaffar venceu a luta. Eu imaginei que ela ganharia novamente pela questão da experiência. Ela conseguiu executar bastante isso. Tem a luta do Ed Herman versus o Mike Rodrigues, que deu muita polêmica, que a gente já citou. O próprio Bob Green, experiente, venceu o Alan Getty. Billy Quintanilha, que você falou muito bem no pré-luta, venceu o Kyle Nelson. A Ciara Eubanks, que a gente citou no outro podcast sobre a luta que ela ia fazer contra a lutadora da Nova União. Ela venceu a Julia Ávila dessa vez.
o Jarlin Turner, que ia enfrentar também o brasileiro, e fez essa luta agora com o adversário trocado e venceu a luta, finalizou o Tarântula, assim como a Anaísa gosta de deixar claro, e ela fez até a brincadeira junto com o nosso amigo David Carvalho. Então foi um evento bom também. Acho que a gente teve 3 bons eventos. Quem conseguiu assistir os 3 eventos conseguiu sair feliz no sábado de noite. Queria que você fizesse os seus destaques para a gente poder abrir esse evento. Então, os meus destaques depois da pincelada, o lutaço no main event, né? As meninas se entregaram ao combate e foi uma luta muito boa mesmo. Se tivesse como ter público, né, na arena, os fãs ficariam muito satisfeitos com o desempenho e a performance de ambas as meninas. Foi uma luta muito boa, como você falou. Seu destaque foi bem claro, poderia ter sido para qualquer uma. E quanto mais você assistir a luta, né, eu, quando assisti ao vivo, dei vitória para o Waterson, mas se você assistir de novo, você pode dar a luta para Rio. Se você assistir de novo, você pode dar para o Waterson. Então foi uma luta muito equilibrada. Foi um evento muito bom. A Waterson volta, né, ao caminho aí dos top 7, top 6, pode até entrar no top 5, né? A Angela Hill perde a segunda posição dividida, a segunda derrota dela com aquele gostinho de vitória, mas muito boas performances da Angela Hill, tanto contra a Claudinha e tanto contra o Waterson, muito boas. Ela evoluiu muito, e não é todo mundo que possa tirar para nada a Angela Hill, como outrora já foi. Ela evoluiu muito com o tempo, então esse é o meu destaque da Angela Hill. Desenvolveu muito. A defesa de quedas dela, do primeiro ao terceiro round, estavam muito boas, muito segura em pé. Né? Ela que é uma kickboxer. Então, e a Waterson tentando mudar de nível o tempo todo, sofreu muito em pé por causa dos golpes da Hill. A Hill sempre conectando bons jabs direto, trocando combinação, chutando muito, acertando muito chute no corpo da Waterson. Mas no decorrer da luta, a Waterson foi crescendo a partir da metade do terceiro round, foi crescendo, e acabou vencendo a luta, posição dividida. O Otmans aí nocauteou o Kamarote, né, um nocaute no primeiro round, 1 minuto e meio de luta. O Otmans aí nocauteou num nocaute avassalador, ficaram se estudando por 1 minuto, e no momento que eles se tocaram, né, na primeira troca de golpes, o Otmans aí acertou um nocaute em cima do Kamarote e agora chega a 2 vitórias no Ultimate e vai receber caras daí tarimbados daí de cima, né? A performance da Roxanne Modafferi foi boa, interessante, mostra ainda que ela continua ainda nativa, continua sendo uma porteira duríssima, faixa preta de jiu-jitsu, faixa marrom de judô, então para você passar dela, e outra, um veterano, né, mano, de 42 anos, desde 2003, no mundo da luta, no MMA feminino, é uma lutadora duríssima, e quem passar por ela vai ter dificuldade, né, 8ª colocada no ranking, vai ter dificuldade para passar por ela e migrar para o top 5. O destaque desse card do card principal, também tem o Ed Hammer, né, com o seu Miguel, né, ganhando aquele tempo precioso em cima do Micro Rodrigues, que se vencesse ele, né, chegaria a segunda vitória seguida e se colocaria bem na prateleira dos meio pesados aí, mas o Ed Hammer venceu, chega a 3 vitórias seguidas, né, e aí pode esperar chumbo grosso que vem pela frente aí agora pro Ed Hammer, né, que tem 39 anos, eu não sei, eu acredito que essa aí deve ser a última corrida dele, uma última corrida dele, assim, né, com vitórias assim em corrida, né. Bob Green também chegou a 3 vitórias seguidas, pegou essa luta aí um pouco mais de 10 dias, teve uma boa performance, venceu os 3 rounds, né, dominou o Alan Nugget, é um veterano também, é um pouco meio confuso às vezes o seu jogo, seus game plan, né, é um lutador que empolgante, entrega sempre bons combates, mas vamos ver agora qual o próximo passo dele, né, nessa divisão aí de peso leve. No peso pena, o Billy Quarantillo chegou a sua 3ª vitória seguida no Ultimate, venceu o bom canadense Kyle Nelson, né, outra boa performance, nocauteou no terceiro round, chega a 3 vitórias no Ultimate, 4 se contar com a vitória dele no Contender Series, e tá na cara aí de receber, né, um top 15 do peso pena aí, ou alguém já beirando o ranking
o Billy Carantillo, que tem 31 anos, tem margem ainda para evoluir ainda, de 2 anos de evolução, e tem o de 4 a 5 ainda, de boa performance técnica, física, no Ultimate. A Silvara Banks venceu a Júlia Ávila, que vinha de 2 vitórias na categoria peso galo feminino, se não me engano, e jogou isso, né, a perder, né, e ressuscitou esse Jaro Banks que a gente comentou na card passado, né, faixa preta de jiu-jitsu, condecorada, que vinha numa gangorra, né, de vitórias e derrotas no Ultimate. O Jalin Turner venceu o Brock Wolver, o Jalin Turner que pegou essa luta também em cima do laço, né, o Brian Barberina, sempre interessante e empolgante, Brian Barberina venceu o Anthony Eve, e a peso mosca Sabina Masso, ex-campeã, se não me engano, peso mosca do LFA, venceu a Tiffany Kish. Esses são os meus destaques aí do Ultimate, do UFC Fight Night 176, se eu não me engano, ou 177. 177. Concordo, acho que foi um evento bom, um evento interessante, que a gente viu que a experiência ajudou bastante. Dessa vez a Michelle Watterson soube dosar muito a experiência, a Roxanne Modaffar e a Ciara Eubanks conseguiu organizar o que elas poderiam fazer e como elas poderiam fazer. Isso é muito importante. Bob Green um pouco menos louco do que ele já foi em alguns momentos, por isso conseguiu organizar bem essa situação. Então acho que foi um evento bom e que conseguiu mostrar muitas coisas pra gente. Dou destaque também do Alexander Romanov, que se mantém invicto. Isso, eu ia falar isso. Isso não é uma situação muito clara no UFC depois de algumas lutas, porque muitos invictos enfrentam pequenas lutas, vão ganhando, perdendo, vão ganhando casca e depois chega num nível. Por mais que seu adversário não foi tão bom, não acredito que o Rock Martinez seja um adversário tão forte, ele veio e fez o papel dele, que era vir e lutar. Conseguiu a finalização no finalzinho do segundo round, conseguiu praticamente nem ser tão atingido. Na luta inteira ele sofreu apenas 7 golpes, então teoricamente ele não conseguiu nem tanto trazer risco ao Romanov. O Romanov foi um lutador que sobrou na luta. As 4 quedas que ele tentou, ele conseguiu. Tentou 2 finalizações e logo na segunda ele já conseguiu encaixar o triângulo de mão e venceu a luta. Então, acredito que foi um destaque interessante pro card preliminar, porque você vê um peso pesado finalizando. Então isso traz um novo perfil para quem espera só porradaria. Conseguiu não apanhar e conseguiu finalizar. Conseguiu fazer 2 coisas difíceis na divisão peso pesado do UFC. Tem mais algum destaque do evento? E outras, né, mano? Tem 29 anos, né? Vem do Sumô, 29 anos. Ele tá se intensificando e aumentando o seu grau, né, no jiu-jitsu, né? Tá na faixa, se eu não me engano, a última vez que eu vi algo sobre ele no início do ano, antes de ser contratado pelo Ultimate, ele tava se intensificando nos treinos de submission. Era faixa branca. E teve uma performance muito interessante sobre o Rock Martinez, que é um veterano, né, asiático, mas que não viu a cor da bola contra o moldavo Alex Romanov. Falando sobre o Ultimate, alguns casamentos aqui, o Ed Herman, com essa terceira vitória, ficou naquele negócio que a gente tinha comentado, né? Se o Herman vencesse o Mick Rodrigues, poderia ser um possível adversário do Sampru, né? E acredito que depois dessa performance aí, vimos que os dois necessitam um do outro para manter suas vitórias, né? O Sampru contra o Herman seria interessante para o Sampru, uma luta vencível para ele, e para o Herman seria uma luta interessante para ele também, porque o Sampru não é aquele matador que era há 4 anos atrás, né? É um encaixe bom, um encaixe interessante, que a gente consegue organizar muitas coisas numa divisão que está mudando bastante, mas ela já está bem encaminhada. Podemos migrar para o Covington versus Woodley ou tem mais um destaque? Podemos brigar. Acredito que de todos os eventos que a gente falou na semana passada em relação a esse, acho que esse é o evento de maior nível técnico que a gente vai ter
Na luta principal, 2 ex-campeões, o Covington, que era interino, e o Woodley, que foi campeão linear. Temos também o Cerrone, que sempre quando tem Cerrone tem alegria, tem felicidade, tem porradaria. Tentando o Nico Price, que é um lutador grande, muito forte, inteligente. E na outra luta a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que o Shimaev, que é aquele cara que dia sim já não tá lutando e dia sim já não tá ganhando. Vai enfrentar o Gerald Berchelt, que não é um lutador tão forte. Eu acredito que é aquela luta que fala assim, ó, vamos tentar subir o seu hype. Então um lutador aqui não tão forte, porém é um lutador não tão forte, porém perigoso. Consegue fazer com que o Shimaev tenha uma experiência que ele ainda não teve. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Johnny Walker versus o Ryan Spann, que a gente já falou no podcast passado. A brasileira, americana, Mackenzie Dare, vai enfrentar a Ronda Marcos. Kevin Holland enfrenta Darren Stewart. Então, teoricamente, só luta boa, sendo que no preliminar ainda vai ter Mirsad Bertik, vai ter o Jordan Espinosa, vai ter o Ander Ewing, tem o Tyson Nan, que é um lutador que sempre quando luta cria situações interessantes, é um lutador que a gente gosta, é um lutador bastante tarimbado já. Então, quando a gente vê que tem ele no card, a gente sabe que vai entregar pra gente uma luta minimamente interessante. Então, eu queria que você fizesse os seus destaques do evento pra gente poder iniciar o debate. Então, começando o card principal, o destaque é para o meu evento, Colby Covington e Tyron Woodley. É uma luta digna de pay-per-view, né? Poderia estar muito bem aí em algum card de pay-per-view, até como main event, né? O Colby Covington campeão interino enfrentando o ex-campeão Tyron Woodley. Também tem, como você falou, o Donald Cerrone enfrentando o Nico Price. É uma luta que a tempo eu poderia até dar para o Cerrone, né? Mas a questão fica qual Cerrone a gente verá no sábado, né? E a questão também da quilometragem também afeta, né? O Nico Price tem apenas 18 lutas na carreira, né? Enquanto o Cerrone, ele vem alternando de peso meio, médio e peso médio, agora migrou, né, nos últimos 2 anos para o meio médio, vem se mantendo com meio médio, e tem 52 lutas de MMA. Então vem sofrendo muito nas últimas lutas. O Cerrone, das últimas 4 derrotas que ele sofreu, 3 foram por nocaute, apesar que ele foi nocauteado por Tony Ferguson, Justin Gaethje e Conor McGregor, mas são nocautes, né? O McGregor até como meio médio ele foi nocauteado, e os outros 2 como peso médio, como peso leve. Então, qual o Cerrone que viremos em ação no evento de sábado? Né? Será que veremos um Cerrone burocrático, né, e tentando levar o Nico Price em águas mais fundas, em águas mais profundas? Será que porque o Nico Price é um cara que também tem o seu jogo versado no jiu-jitsu, faixa marrom de jiu-jitsu, vem treinando, vem se ajustando, é um cara que é muito explosivo em pé, né, tem boas combinações, tem um jab direto muito decente, rápido, né, acerta alguns overhands, entendeu? Um cara muito duro, entendeu? São 10 vitórias por nocaute que o Nico Price tem, né? E são 4 perdas e 3 por nocaute também. Mas a questão da quilometragem pode também interferir nessa luta. Porque sabemos que o Cerrone tem né, uma fragilidade em socos e joelhadas, né, no clinch, na região, né, do estômago, na região do abdominal, né? Então ele vem sempre sofrendo com lutas com desfecho sempre desse sentido, né? Enquanto o Nico Price só vem fazendo lutas, né, duríssimas, né? Quando a luta não acaba por nocaute, ele nocauteia, né? Nas últimas 6 lutas, o Nico Price nocauteou, venceu 3 vezes por nocaute e perdeu as 3 por nocaute. Então, é uma luta que, sinceramente, hoje, o Cerrone é favorito pelo nome, mas na minha concepção, é uma luta muito 51-49 pro Cerrone, só pelo nome, né? Mas uma luta muito dura, um encaixe muito duríssimo pro Cerrone, e corre risco até dele ser aposentado com nocaute pro Nico Price. É uma luta muito difícil para ele. Falando do main event, né? Colby Covington e Tyron Woodley, vejo um encaixe, vejo o Woodley como favorito, na minha opinião, né? 53-47, 52-48, até uns 55-45 pro Woodley.
O Covington é um cara que vai tentar usar o seu wrestling. Acredito que ele não vai tentar trocar com o Woodley. Eu vejo o Woodley muito mais fluente em pé que o Colby Covington. O Colby Covington sempre gosta de cinturar, né, usar o clinch, sempre, quando é possível, ele sempre muda o nível, assim como o Woodley também. Mas eu acredito que, pelo o Woodley ser mais experiente, ser mais confortável em pé, apesar da idade, né, são 38 anos que o Woodley tem, né, são 25 lutas de MMA, vejo ele muito, até pelas últimas derrotas dele, são derrotas que não tiveram tanto dano, foi uma luta duríssima dele contra os Man e contra o Burns, mas vejo ele ainda como favorito. A questão é, qual o Colby Covington a gente também enfrentará? Será que o Colby Covington que evoluiu na MMA Masters, depois que ele saiu da American Top Team, será que ele evoluiu em pé para incomodar o Tyron Woodley? Porque o Burns ele neutralizou o Woodley em pé, né? Então, será que ele terá essa arma de neutralizar o Woodley? Essa questão é a pergunta, né? Será que qual Covington que nós veremos? Será que é um Covington bem fluente em pé e sempre fazendo jogo burocrático como fez com o Lauer? Será que é esse cara? Então, esse é o Covington que a gente verá, e vemos, né, um Woodley que já vinha sofrendo a decadência do auge dos seus 38 anos. Mas ainda vejo ele com leve favoritismo para essa luta. E só a luta para dizer, né, o Cole como desenrolar essa luta. No card principal ainda temos Ranch Titmaev, que vai pegar o duro George Merchef, que é um cara duríssimo, faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta se eu não me engano, de karatê ou kickboxing, com Duke Rufus, acredito que seja kickboxing mesmo. E o Johnny Walker vem enfrentando o Superman, o Ray Span, uma luta perigosíssima pro Johnny Walker, uma luta que ele vai ter que se mostrar que pertence mesmo ao top 10, né? Vejo ele com dificuldade nesse jogo. O Ryan Span é um cara muito forte, muito potente, um cara que sabe grudar também, muito forte no clinch. Vamos ver qual o Johnny Walker aparece aí. A Mackenzie Dern enfrentando a Randa Marcos. Vejo a Dern favorita nesse combate, né? Pela questão também da quilometragem também. Apesar que a Randa Marcos não é tão veterana assim. E a competição que a Marquise Dern enfrentou também, tirando a Amanda Ribas, as outras, Amanda Cooper, a Ashley Oder e a Hannah Sifis, não ofereceram tanto, né, como a Amanda Ribas ofereceu para a Marquise Dern. Vejo ela ainda como favorita ainda. E para fechar o card principal, temos o duelo interessante de peso médio, Kevin Holland enfrentando Darryl Stewart. Vejo o Holland favorito nesse combate também, por leve favoritismo, né? Vejo ele com favoritismo, veterano, 27 anos, já tem 23 lutas de MMA, é faixa preta de jiu-jitsu brasileiro e vem fazendo, é faixa preta de segundo grau de Kung Fu, o Kevin Holland, que migra, né, sempre do peso médio e pro meio médio. É um cara 27 anos, tem mais de evoluir no Ultimate aí, então pode ser uma arma interessante pode ser um cara interessante nessa divisão aí dos pesos médios. Ele já venceu 2 nomes já, o Anthony Hernandez e o Joaquim Bluck no Ultimate, tem em busca da sua terceira vitória. Ele que só perdeu 2 lutas no Ultimate, né? Perdeu pro Thiago Pitbull no UFC 227 e perdeu pro Brandon Allen no UFC Reigns versus Weidman. Acredito que é um evento muito forte mesmo. Falando sobre o Covington e o Woodley, acredito que o Covington é favorito por pouco, a margem é bem pequena. Porque o Tyron Woodley não mostrou praticamente nada de diferente quando o Durinho foi muito anulado, muito mal, não conseguiu fazer nada de diferente. O Durinho conseguiu mapear perfeitamente tudo que ele ia fazer, os golpes ficavam próximos, mas ao mesmo tempo ficavam lentos. Então, o Covington, acredito que por mais que ele foi muito brutalizado numa reta final contra o campeão Kamaru Usman, ele conseguiu até aquele momento estar ganhando a luta. Enquanto isso, o Woodley não. O Woodley, as derrotas dele foram derrotas que ele foi
bastante neutralizado e bastante anulado. Enquanto o Covington foi algo muito da brutalidade do campeão. Acredito que o Covington é favorito, assim como você citou, tem a questão do treino que ele mudou, mas ele é um lutador, na minha visão, um pouco mais completo. O Cerrone e o Nico Price, concordo, que a única coisa que eu acho que poderia acontecer diferente é a questão da aposentadoria, porque o Cerrone, se ele aposentar, ele não tem dinheiro, porque o custo de vida dele é altíssimo, então ele gosta de lutar para ter dinheiro. Ele luta, sai da luta, vai montar cavalo e comprar uma porrada de coisa que custa milhões e milhões e não vai ter utilidade nenhuma. Então, ele vai torrar o dinheiro dele. Então, ele vai continuar lutando. O Nico Price é favorito, sim, porque ele consegue ser um lutador com alcance um pouco maior, golpeia bem. Então, se ele encaixar 2 ou 3 golpes ali na região do abdômen do Donald Cerrone, ele pode simplesmente dar tchau. Porque o McGregor, que no Galo, no Pena, perdão, ele tem um punch inacreditável no leve. Mantém isso, mas no meio médio eu não vejo ele como um grande pegador. Ele conseguiu brutalizar o Cerrone. O Maev, aí tem torcida e análise. A torcida é que o Shimaev não entre muito no hype que estão tentando criar dele. Que ele gosta de lutar, já mostrou que ele gosta de lutar. Ele possivelmente vai lutar agora, talvez daqui a poucos dias vai lutar de novo com o Demian. Isso foi comentado por os bastidores. Acredito que ele tem potencial. Só que se ele entrar nessa neura de ficar lutando cada 10 dias, 2, 3 vezes, ele vai conseguir entrar num processo muito difícil de entender quem é ele. E se ele for campeão, ele não vai poder fazer isso. Então acho que é interessante ele poder colocar a visão dele um pouco mais direcionada, para ele conseguir se manter forte no UFC. Essa mesma análise serve para o Johnny Walker. Johnny Walker tomou um choque de realidade muito grande, que ele vinha com um estilo maluco, performático, brutalizando bastante gente, tomou um choque de realidade e agora vai enfrentar o Ryan Spann, que é um lutador tão grande quanto ele. Então ele não vai ser um lutador grandão contra um pequenininho, como já foi algumas vezes. Vai pegar um cara tão grande quanto. Então ele tem que tentar organizar isso e fazer com que a luta seja o mais positivo para ele dentro do seu plano de jogo. Acredito que se o Covington manter a luta em pé, com a trocação, e não explorar tanto a luta agarrada a todo momento, ele consegue ser favorito. O Nico Price consegue ser favorito se ele encaixar bons golpes. O Shimaev é favorito em qualquer situação, porém tem que ver a questão do foco da cabeça. Vejo o Ryan Spann como leve favorito, pela questão da confiança, pela questão de entender que não é o tudo ou nada. Para o Johnny Walker, talvez seja o tudo ou nada, até mesmo pela cultura do brasileiro. E da Mackenzie Dern, eu vejo ela leve favorita, porque eu vejo ela mais pronta para algumas situações de luta. A Randa Marcos é experiente, tem muitas lutas, enfrentou muitas lutadoras conceituadas na carreira, porém eu não vejo ela como uma lutadora top nesse momento. Sempre fez parte do top 15, top 10, porém não é uma lutadora que me cativa, não é uma lutadora que eu vejo e eu tenho a tranquilidade em apostar. Acredito que o Kevin Holland e o Darren Stewart realmente vai ser uma luta boa, uma luta interessante, que o vencedor dela não vai obrigatoriamente entrar no top 15, mas pode dar uma continuidade de carreira boa e pode entrar dentro de um ciclo que consegue 2, 3 vitórias, consegue ter uma linha de evolução. Dentro disso, como eu já citei, o Tyson Nan é um lutador que eu gosto muito mesmo. Acredito que ele entrega boas lutas, possivelmente. Ele não é favorito, o Jerome Rivera é favorito, porém o Tyson não vai entregar uma luta boa. E por ser a primeira luta, é aquela luta que você fala assim, cara, eu vou ter que começar a ver o vídeo de 6 horas? Vou, mas eu vou tentar ver, porque ele vai me entregar uma boa luta. Então, vai começar sendo um evento forte, com o Tyson e Jerome Rivera. Nível um pouco mais baixo no começo. Para a gente brasileiro, vai ter a Mayara Bueno enfrentando a italiana Mara Borella. Próximo ali do card principal já começa o peso pesado, com o peso pena, perdão, com o Mirza Betic, que é um lutador muito bem avalizado, contra o Uruguai Eduardo
Gregori. O uruguaio caiu. O Ultimate tá pesquisando um lutador para colocar a encontro do Mixado Bekit. Esse seria um destaque meu também, mas o Gagorri parece que caiu com Covid, se não me engano. Teste positivo para Covid. Bom que a gente conseguiu corrigir agora, né? Porque no outro terminou de gravar, passou meia hora, começou dois, três lutadores começaram a ter esse quadro, igual a Eubanks e o Giant Thunder. A gente falou bastante sobre a luta deles e mudou. Exatamente. Mas acho que é um card bom, um card interessante para sim. Para quem quiser assistir. Tem a luta principal, temos tempo garantida. Pegando um gancho desse meio evento que você falou, Rafa, uma coisa interessante que você falou. Você justificou o Covington como favorito, né? E a questão da mudança de academia pode interferir. A questão também o Woodley, como a gente viu que ele foi dominado contra o Usman, né? E contra o Burns, né? Sendo dominado inclusive em pé, né? Bem, como você falou, bem apático, bem estático o movimento. Mas você acha que uma luta contra o Covington, falasse do jeito que você acredita que não possa motivar o Woodley? Sei que é difícil a gente partir para essa lógica, né? A gente parte mais para a lógica que a gente vê o que a gente está vendo e a gente analisa a luta. A questão do favoritismo, concordo com você, pesa tanto para o Covington, que está muito menos avariado, né? Menos lutas que o Woodley, e até questão da idade também, né? O Woodley está com 38 anos, né? E luta dentro da época do Strike Force, e pegou caras duríssimos, né? Rob Lauer, essa galera toda. O Covington tem 32 anos, está no auge da sua forma física, né? Então, será que essa luta contra o Covington não poderia motivar o Tyron Woodley? Ou devolvendo essa bomba para você, pra gente, né, explanar melhor esse main event, Eu acho que só pontuando do dois aqui. Eu acho que não, sabe por quê? Porque não é um lutador que me mostra motivado a lutar. Assim, quando ele era campeão, ele ficava chorando para escolher lutador, aí vinha a luta, ele pedia para não lutar, aí tinha a questão de defesa de cinturão. Não é acaso que a principal perda de cinturão, Dana White comemorou foi dele. Quando o Kamaru sim. o Dana White soltou fogos, porque o Usyk não é um cara que gosta de lutar. Se você for ver, ele não tem uma margem ruim de quantidade de luta, mas ele não gosta de luta. Se você for ver, de 2019 inteiro, ele lutou uma vez contra o Usman, ficou um tempão sem lutar, não deu satisfação de pedir luta, não teve grande lesão, punição, nada da usada, e ele foi lutar praticamente quase 15 meses depois. Então, ele não é um lutador que me mostra ser um lutador motivado. Não é um lutador que eu vejo e falo assim, cara, esse lutador aqui é motivado, esse lutador aqui, cara, se dedica ao máximo para lutar. Então, acho que pode até ser que talvez ele entenda alguma situação, questão da América Top Team, tudo mais, a Rufus Sports, algo dentro disso, mas nada me garante que eu vou ver o Woodley falando, cara, eu quero lutar. Nunca vi isso. Acho que agora com 38 anos não vai ser agora que a gente vai ver. Pode mandar o segundo. Entendeu? Então, acredito que deva ser. Olhando para esse cenário, eu coloquei o Woodley, mas é nessa questão, né? 51 a 49, 52 a 48, acho que 55 a 45 seria muito. Mas acho que nessa questão, tu concordo se você falar que o Covington é favorito. Acredito que até na casa de apostas o Covington é favorito contra o Woodley, né? Mas vai ser uma grande luta. Acredito que essa questão fisicamente e a questão da questão da idade, né? Porque o Woodley já foi campeão. Se ele vencer o Covington, ele poderia estar na rota de cinturão. Você acredita que se ele vencer o Covington, vão jogar para ele o Leon Edwards para ele dominar nos peitos? Então, acredito que ele não tem para onde correr. Acredito que ser campeão do mundo, você acredita numa volta do Woodley ser campeão do mundo aos 38 anos? Acredito que não. Né? Acredito que a categoria deve andar sem o Woodley. Você acredita que até numa derrota, né, do Woodley, dependendo da forma da derrota for, você acha que ele pode aposentador, ele pode, do jeito que ele é tão imprevisível, ele poderia
optar por uma aposentadoria? Eu acho que, possivelmente, independente do resultado da luta, vai ter algum tipo de conflito com o Dana, porque eu não vejo ele uma pacífica com o Dana. A possibilidade dele romper o contrato ou fazer qualquer outro tipo de luta mais rápida para poder se livrar do contrato é maior. A questão do cinturão, eu acho que o Dana nunca vai dar o cinturão para ele de novo. Nunca. Independente do que ele faça, ele não vai receber. Porque, como vocês estão, tem o Leon Edwards, que está sendo muito sacaneado, tá sobrando, porque ele ia fazer a luta, mas aí ele não pôde sair da Inglaterra e, teoricamente, ele pagou um preço muito caro por isso. Então, acho que a gente tem o Durinho, que está na frente, o Leon Edwards, que vem na sequência, o Colby Covington, que, na minha opinião, vencendo o Woodley, entra de novo nessa briga, porque ele tem toda aquela questão da aversão que o povo americano tem contra ele, pelas questões de preconceito e tudo mais. Só que ele é um lutador muito forte, dentro do cage ele é muito forte, então acho que o Woodley sobra e sobra muito, muito, muito. Talvez um Tyron Woodley poderia fazer a próxima luta dele com o Damian, a revanche da luta de 2017, aposentar os dois fazendo uma última luta, dois lutadores que não vão ficar se batendo igual louco, vão tentar uma luta interessante. E Poderia ser, aposta até na vitória do Damian. poderia ser uma luta principal de um evento Fight Night interessante. Os dois se aposentando e na luta seguinte, no Common Event, tá? Aí na luta seguinte, dois lutadores que precisam um pouco mais de foco, assim como a gente já falou, a questão do peso pena. Peso pena. Tem vários lutadores que não tem um hype tão grande. Seria interessante a gente ver uma luta do Woodley com o Damian, dois caras interessantes no cenário, se aposentando, e na sequência a gente vendo, sei lá, um Magomed Sharipov contra um Brian Ortega, algo próximo disso para fomentar os dois. Então acho que o Woodley não entra em rota de cinturão mais. Acho que ele entra na rota de cinturão. Se a gente for analisar ele saindo do evento e indo para algum outro evento que ele já chegue dominando tudo. Porque no Bellator, como a gente já citou, eu acho que ele é superior a muita gente que está lá. Se ele enfrentasse o Neyman Gracie hoje, eu acho que o Woodley seria ligeiramente favorito. Se enfrentasse o Venom Page, acredito que o Page não aguentaria o Woodley, mesmo com a questão do Woodley não ter tanta motivação mais. Dentro do UFC a divisão é bem complicada, bem complicada. O Douglas Lima venceria o Woodley, na minha opinião, mas no mais a divisão meio médio do UFC é muito forte. Infelizmente o Woodley sobra nela. Infelizmente ou felizmente, né? Porque ele não entregou nenhum tipo de motivação para estar dentro dela, não tem por que a gente ficar triste por ele estar saindo desse radar. Ele em 2012, 2011, 2012, 2013 foram anos muito bons dele, né? Nocauteou o Josh Koscheck, teve uma performance muito boa contra o Hyung Lin, performance muito boa, nocauteando ele, se eu não me engano, né? O nocaute dele contra o Lau era um cara que se mostrava bastante explosivo, né? E se garantia mais na sua luta em pé do que propriamente dito no wrestling, né? Se você for ver, ele venceu bons nomes de várias gerações. Quando ele surgiu lá no Strike Force, ele pegou caras do nível do Paul dele, do Safedini que migrou pro UFC. Exatamente. Teve a última luta com o Nate McQuarrie. Teve uma luta contra o Jordan Man muito boa, que foi uma decisão dividida. Então ele teve um momento ótimo muito grande. Teve alguma entre-sapa no UFC, onde ele perdeu pro Shields, pro McDonald. Teve uma sequência muito grande. Na minha opinião, ele venceu as duas lutas contra o Stephen Thompson, na minha opinião. Está errado, mas ele vencendo as duas, então foi uma sequência muito grande. E agora, nesse final, ele teve uma sequência do Kamaru Usman e do Durinho sendo dominado pelos dois. É um lutador forte, mas a falta de vontade dele gera a minha falta de vontade em ver ele lutar, em ver ele ganhar. Não é aquela luta que eu vejo minutos finais e crescendo e eu me motivando por ele estar crescendo. Talvez até o Covington, que tem inúmeras coisas que eu discordo, talvez numa luta que ele esteja apanhando e consiga reverter e crescer na luta, talvez eu torceria para ele. Mas o Uder eu não consigo. Duas coisas do Uder que eu não consigo fazer. Não consigo escutar o rap que ele canta. Como cantor, ele é péssimo. Como lutador, ele é bom. Como segmento de carreira, ele é péssimo. O Uder, ele atingiu o nível dele de ser campeão, defender o cinturão, organizar isso tudo. Um dos principais detentores do cinturão, o Saint-Pierre, que ele defendeu o cinturão várias vezes. Depois disso, ele migrou para o outro lado.
que você pensa disso? Você acha que essa divisão tem algo que pode acontecer ainda para o Woodley? Você acha que para ele acabou a divisão ou acha que dá para fazer alguma coisa ainda? Passa de sábado, né? Acredito que. E eu já tô quase já optando já para um favoritismo do Covid também. Mas, mas para manter emocionante, vou colocar meu palpite pro Woodley. Mas, querendo ou não, acredito que é isso mesmo. Eu acredito que é isso mesmo. Caso que ele perca, né, no próximo sábado, ou até ganhe, vão jogar o Leon Edwards para ele. Jogando o Leon Edwards, né, e aí essa luta vai se arrastar, porque em dezembro tem a defesa de cinturão do Kamaru Usman contra o Burns. E tem outra coisa, dependendo da vitória do Woodley, por exemplo, se o Woodley ganha do Covington na decisão, não, um exemplo, o Woodley ganha do Covington no nocaute, e aí ele vence o Edwards na eventual luta, né, por decisão, correto? Quem vem atrás vem Masvidal atrás, a qualquer hora que o Masvidal quiser disputar o cinturão, ele vai disputar. Coisa que atrapalharia o Woodley em mais 1 ano e meio. Entendeu? Então, acredito que a revanche poderia ter uma revanche de Kamaru Usman e Masvidal. Acredito que o Usman quer, e até o próprio Masvidal, que pegou uma luta com uma semana, né? E lutou até bem. Quase ganhou um round, se eu não me engano, até ganhou um round. Pelo que eu vi na luta, ele até quase ganhou um round contra o Usman. Entendeu? Então, acredito que fica muito difícil. O Woodley, com 40 anos disputando cinturão no UFC, dificilmente. Concordo, acho que basicamente a gente consegue fechar os 3 eventos que a gente tinha falado da primeira vez. Conseguiu fazer nosso prognóstico do UFC Woodley versus Covington. Mais algum destaque, algum recado final, Henrique? Agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade aí, por esse terceiro capítulo que a gente está fazendo do MMA de AZ, aprendendo aí mais uma vez. Pedindo desculpa se a gente esqueceu algum nome, né, ou se confundiu com alguns nomes, né, porque é muita gente, é muita luta, aí a gente acaba ser o Dário, o pessoal da TV Fight aí, que sempre contribuindo com a gente aí, né, postando o podcast no Facebook, e somos parceiros aí, agradecemos pela confiança, né, e você, Rafinha, também, mais uma vez, o prazer de estar aí falando sobre luta com você, amigão, e é isso aí, vamos para esse fim de semana aí, e semana que vem tem a resenha desse evento, a prévia dos próximos eventos, que vai ter até Bellator no próxima prévia. Então, vamos continuar seguindo aí, né, calçando as nossas luvas e mordendo o protetor bucal. Sim, também agradeço. Se em algum momento a gente errar alguma coisa, a gente pede desculpas, porque o nosso principal objetivo é trazer conversa que a gente tinha nos bastidores, no privado, a trazer um debate para que vocês possam ver o nosso debate, para que vocês possam interagir, mandar pergunta, entrar em contato com a gente, poder fazer parte da nossa conversa. Conforme a gente for fazendo, muitas pessoas talvez a gente vai conseguir convidar para trazer junto nesse debate. Então, estão convidados a comentar, perguntar, se tem sugestão de evento, sugestão de luta, prognóstico, qualquer coisa, vocês estão convidados a mandar para a gente para que a gente consiga fazer com que o nosso podcast seja ainda mais completo. Traga um bom debate, traga uma boa discussão sobre MMA. Também agradeço a Deus, que nos beneficia todos os dias, faz com que a gente tenha capacidade e condição de trazer esse podcast para que vocês possam ouvir a gente falar um pouco sobre MMA, não ficar refém apenas de muita coisa americana, muita coisa produzida, que você tem que ficar traduzindo, lendo legenda quando tem, então a gente tenta fazer no português para que vocês tenham acesso a isso também. Beleza? Agradeço a todos, espero que vocês gostem e na semana que vem tem mais. Fique com Deus e abraço a todos. Show!